Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou ler o livro Zacarias. No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra de Adonai foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos: Adonai está profundamente irritado contra vossos pais. Tu lhe dirás: assim diz Adonai, retornarei a mim, e eu retornarei a vós, diz Adonai. Não sejais como vossos pais, a quem os antigos profetas anunciaram. Assim diz Adonai, convertei-vos de vossa má conduta e de vossas más ações. Mas eles não ouviram, não me deram atenção. Onde estão vossos pais? E os profetas vivem para sempre? Mas minhas palavras e meus decretos, que declarei por meio de meus profetas, de meus servos, os profetas, acaso não atingirão vossos pais? Atingiram vossos pais? Então eles se converteram e disseram: Adonai agiu conosco como tinha decidido, conforme nossa conduta e nossas ações. No dia 24 do 10º mês, do 11º mês, no 2º ano de Dario, a palavra de Adonai foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos: Eu tive uma visão durante a noite. Vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele havia cavalos vermelhos, alazões e brancos. Eu perguntei: quem são eles? O anjo que falava comigo me disse: vou mostrar-te quem são eles. E o homem que estava entre as murtas respondeu: esses são os que Adonai enviou para percorrer a terra. Então eles se dirigiram ao anjo que estava entre as murtas e lhe disseram: acabamos de percorrer a terra. Ela repousa e está tranquila. Então o anjo de Adonai falou: Adonai, até quando não terás piedade de Jerusalém e da cidade santa de Judá, contra as quais está irado há 70 anos? E Adonai respondeu com palavras boas, com palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. Então o anjo que falava comigo me disse: proclama assim, proclama. Assim diz Adonai: tenho um grande zelo por Jerusalém e por Sião, e estou sumamente irritado contra as nações tranquilas, pois enquanto eu estava apenas um pouco irritado, elas colaboravam com o mal. Por isso, assim diz Adonai: eu me volto para Jerusalém com misericórdia. O meu templo será ali reconstruído, e o cordel de medir será estendido sobre Jerusalém. Proclama aí ainda: assim diz Adonai: minhas cidades transbordarão de bens, e Adonai consolará de novo Sião e escolherá Jerusalém novamente. Levantai os olhos e vi 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: que são esses chifres? E ele me respondeu: esses são os chifres que dispersaram de Judá, Israel e Jerusalém. Depois Adonai fez-me ver 4 ferreiros. E eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele me respondeu: aqueles são
os chifres que dispersaram de Judá, de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Esses vieram para amedrontá-los, para abater os chifres das nações. Levantaram um chifre contra Judá, para dispersá-lo. Levantei os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu perguntei, aonde vais? Ele me respondeu, medir Jerusalém para ver qual é a largura e qual o comprimento. E eis que o anjo que falava comigo adiantou-se, e um outro anjo veio-lhe ao encontro. E ele disse, corre, dize àquele jovem, Jerusalém deverá ficar sem muros, por causa da multidão de pessoas e animais em seu interior. Mas eu serei para ela uma muralha de fogo ao redor, e no seu interior serei sua glória. Atenção! Fugi do país do norte, porque eu dispersei os 4 ventos do céu. Oráculo de Adonai. Atenção, Sião! Salva-te, tu que habitas com a filha da Babilônia. Porque assim diz Adonai, que com insistência me enviou as nações que vos despojam. Quem vos toca? Toca na pupila de meu olho, porque vou levantar minha mão contra eles, para que sejam presa de seus escravos. Então reconhecereis que Adonai me enviou. Exulta-te, alegra-te, filha de Sião, porque eu venho para morar no meio de ti, oráculo de Adonai. Numerosas nações vão juntar-se a Adonai naquele dia, e serão para ele um povo. Habitarei no meio de ti, e tu reconhecerás que Adonai me enviou. E Adonai possuirá Judá como herança na terra santa. Ele escolherá novamente Jerusalém. Silêncio diante do Adonai, criaturas todas, porque ele desperta em sua morada santa. Ele me fez ver o sumo sacerdote Josué, que estava de pé diante do anjo, e o Satanás, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo de Adonai disse a Satanás, que Adonai te reprima, Satanás. Reprima-te, Adonai, que escolheu Jerusalém. Este não é por acaso um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de roupas sujas, enquanto estava de pé diante do anjo. E ele falou aos que estavam de pé diante dele, tirai-lhe as roupas sujas, e disse-lhe, vê, tirei de ti tua roupa, e te vesti com vestes luxuosas. E disse, colocai-lhe na cabeça um turbante limpo. Colocaram-lhe um turbante limpo na cabeça e vestiram com roupas limpas. O anjo de Adonai estava de pé. O anjo de Adonai declarou solenemente a Josué, assim diz Adonai, se andares por meus caminhos e guardastes os meus mandamentos, os meus preceitos, então governarás no meu templo e administrarás meus pátios, e eu te darei acaso entre os que estão aqui de pé. Acesso entre os que estão aqui de pé. Ouve, pois, sumo sacerdote Josué, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio, e eu vou introduzir meu servo rebento. Aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta única pedra há 7 olhos. Eu mesmo vou gravar a sua inscrição, oráculo de Adonai. Eu afastarei a maldade deste país num único dia. Naquele dia,
vos convidareis uns aos outros debaixo da vinha e debaixo da figueira. O anjo que falava comigo retornou e despertou-me como alguém que é despertado do sono. E ele perguntou-me: que vês? E eu respondi: vejo um candelabro todo de ouro com um reservatório na parte superior. 7 lâmpadas estão sobre ele, e 7 bicos para as lâmpadas estão na parte inferior. E junto dele estão 2 oliveiras, uma à direita do reservatório e a outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que são estas coisas, meu Senhor? E o anjo que falava comigo respondeu-me: não sabes o que são essas coisas? E eu disse: não. E ele respondeu-me: essas 7 lâmpadas são os olhos de Adonai, que percorrem toda a terra. E eu lhe perguntei: que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E eu lhe perguntei de novo: o que são os 2 ramos de oliveiras que vertem óleo por meio dos 2 bicos de ouro? E ele me falou: não sabe o que são essas coisas? E eu respondi: não. E ele disse: esses são os 2 ungidos que estão de pé diante de Adonai de toda a terra. Esta é a palavra de Adonai a Zorobabel: não pelo poder, nem pela força, mas sim pelo meu espírito, diz Adonai. Quem és tu, grande montanha? Diante de Zorobabel és uma planície. Ele tirará a pedra de remate aos gritos. Como é bela, como é bela! E a palavra de Adonai me foi dirigida nestes termos: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. Suas mãos o terminarão. E vós reconhecereis que Adonai me enviou a vós. Pois quem desprezou o dia de pequenos acontecimentos? Que eles se alegrem vendo a pedra escolhida na mão de Zorobabel. Levantei novamente os olhos e vi um rolo que voava. E o anjo que falava comigo perguntou: que vês? E eu respondi: vejo um rolo que voa. O comprimento é de 10 metros, a largura de 5. Ele me disse: esta é a maldição que se espalha sobre a superfície de todo o país. Porque todo aquele que rouba será expulso daqui. De acordo com ela, e todo aquele que jura falso em meu nome, será expulso daqui. De acordo com ela, eu a espalharei para que entre na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente meu nome, para que se estabeleça dentro de sua casa e a destrua com suas madeiras e pedras. E o anjo que falava comigo aproximou-se e disse-me: levanta os olhos e olha essa coisa que se aproxima. E eu perguntei: o que é isto? Ele respondeu: esta é uma vasilha que se aproxima. Esta é a maldade deles em todo o país. Vi então que um disco de chumbo foi levantado. Havia uma mulher sentada dentro da vasilha. E disse: esta é a maldade. E recolocou-a no interior da vasilha, em cuja tampa colocou o peso do chumbo. Levantei os olhos e vi. Eis que 2 mulheres avançavam. Um vento soprava em suas asas. E elas tinham asas como as da cegonha. Elas levantaram as asas entre a terra e o céu.
E eu perguntei ao anjo que falava comigo: para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: para construir-lhe uma casa no país de Sená, será colocada e fixada ali sobre um pedestal. Levantei novamente os olhos e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. E as montanhas eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos malhados. Eram cavalos vigorosos. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: quem são eles? E o anjo respondeu: esses são os 4 ventos do céu, que saem depois de ter estado diante de Adonai de toda a terra. Os cavalos pretos saem para o norte, os cavalos brancos saem atrás deles, e os malhados saem para o sul. Quando os cavalos vigorosos saíam, impacientes para percorrer a terra, ele disse: ide, percorrer a terra. E eles percorreram a terra. E ele me chamou e disse: vê, aqueles que saem para o norte farão descer um espírito no país do norte. A palavra de Adonai me foi dirigida neste termo: toma dos desportados, Eudai, Tobias, Idaías, vai, tu mesmo hoje, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, que chegou da Babilônia. Tomarás prata e ouro, fará uma coroa e a colocarás na cabeça de Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Ele dirá: assim diz Adonai, eis um homem cujo nome é Rebento. Onde ele está, germinará e reconstruirá o templo de Adonai. Ele reconstruirá o templo de Adonai e carregará as insígnias reais. Sentará no trono e dominará. Haverá um sacerdote em seu trono. Entre os dois haverá uma paz perfeita. E a coroa será para Eudai, Tobias e Idaías. E para o filho de Sofonias, uma lembrança agradável no templo de Adonai. Os que estão longe virão para reconstruir o templo de Adonai, e vós reconhecereis que Adonai me enviou a vós. Isto acontecerá se ouvirdes a voz de Adonai vosso Deus. No 4º ano do rei Dario, a palavra de Adonai foi dirigida a Zacarias. No dia 4 do mês 9, no dia 4 do 9º mês. Betel enviou Sarazar e Regimeque com os seus homens para suplicar o favor de Adonai e perguntar aos sacerdotes que estão na casa de Adonai e aos profetas: devo chorar no 5º mês, jejuando, como já tenho feito há tantos anos? E a palavra de Adonai me foi dirigida nestes termos: dize a todo o povo da terra e aos sacerdotes: e quando quando jejuardes e gemerdes no 5º e no 7º mês, e isto durante 70 anos, será que foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, será que não sois vós que comeis e bebeis? Não são essas a palavra de Adonai proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era habitada e estava tranquila, com as cidades ao seu redor, quando Neguebe e Cefelá
eram ainda habitadas? A palavra de Adonai foi dirigida a Zacarias nestes termos. Assim diz Adonai: farei um julgamento verdadeiro, pratico o amor e a misericórdia, cada um com o seu irmão. Não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Não tramais o mal em vossos corações, um contra o outro. Mas eles se recusaram a entender e me deram as costas rebeldes. Endureceram os ouvidos para não escutar. E fizeram de seus corações um diamante, para não escutar os ensinamentos e as palavras de Adonai enviara por seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. E houve por isto grande indignação da parte de Adonai. E acontecerá que, como eu chamei e eles não escutaram, assim eles chamarão e eu não escutarei, diz Adonai. Eu os dispersarei como um turbilhão por todos os países que eles não conheciam. Atrás deles a terra foi devastada de modo que ninguém passa ou volta. De uma terra de delícias, eles fizeram um deserto. Bom, para você ver o final desse vídeo, assista a parte 2. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!